Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, 6 de janeiro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura máxima atinge os 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, Águas de Janeiro, cheia avança no estado e expõe obras mal feitas. Folha de São Paulo, ação contra o crack quer dispersar morador de rua. O estado de São Paulo, Obama corta 450 bilhões de dólares e reduz força militar dos Estados Unidos. Correio Brasiliense, Bezerra usa ministério para prestigiar irmão. Valor econômico, déficit da Previdência Pública atinge 56 bilhões de reais. Estado de Minas, isolados temporais destroem pontes e acessos. Jornal do Comércio de Pernambuco, IPTU pode subir bem mais do que a inflação. 0 hora, em estado de seca. Brasil Econômico, Gol quer mais 8 aviões para usar marca Varig nos Estados Unidos e na Europa. Diário da Manhã, mentes criminosas, denúncias de agressão sexual contra crianças crescem em Goiânia. O Popular, materno fecha 1/3 das UTIs. Vamos saber agora uma prévia dos fatos que serão notícia nesta sexta-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, daqui a pouco o governador em exercício, o deputado Jardel Seva, chega a Pontalina para participar de assinar a ordem de serviço e logo em seguida viaja para Catalão, onde também vai assinar a ordem de serviço. E o Diário Oficial já publicou a reconvocação de 184 candidatos aprovados no último concurso público para ingresso na Polícia Militar, que à época da primeira convocação não conseguiram comprovar a escolaridade de nível superior. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, todos foram nomeados e a falta de comprovação do grau de escolaridade foi o principal impedimento para a posse. E considerando que o concurso está dentro do prazo legal, será feita uma nova triagem de documentação e marcada a data para a apresentação dos novos soldados, que vão fazer parte das unidades do Comando de Operações de Divisa do Estado. Vão ser 5 bases localizadas nas zonas de fronteira do estado de Goiás para impedir a entrada de armas e drogas aqui no estado. E continuam as reclamações de acúmulo de resíduo por falta de recolhimento de lixo em Aparecida de Goiânia. Tem alguns bairros que o lixo permanece até 10 dias nas lixeiras e calçadas das residências, o que gera mal-estar para os moradores, já que o cheiro produzido é insuportável. Então a gente vai dar um pulo ali em Aparecida de Goiânia para ouvir os moradores e também saber do secretário municipal do meio ambiente por que em alguns bairros a coleta de lixo está irregular. Então é isso, Gil. Esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos. E você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui mesmo no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h04. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Governo de Goiás vai levar cursos gratuitos de inglês e espanhol para todos os municípios goianos. O programa do Governo de Goiás, Qualificação Profissional em Línguas Inglês e Espanhol, terá inicialmente 6.000 vagas para cursos gratuitos de 162 horas aula em 16 municípios goianos. 10 deles têm a maior riqueza produzida ou PIB. Goiânia, Aparecida, Anápolis, Catalão, Rio Verde, Trindade, Caldas Novas, Goiás e Pirenópolis. O público-alvo serão os atendentes de bares, restaurantes, hotéis, taxistas,
e no futuro próximo policiais e profissionais da saúde que estarão envolvidos com os turistas que vão no Brasil para a Copa do Mundo e as Olimpíadas. O nome da empresa que dará os cursos será conhecido em breve através de uma licitação, como explica o secretário de Ciência e Tecnologia, Mauro Fayad. Nós lançaremos brevemente o edital de licitação para que haja uma empresa contratada para fornecer esses cursos. Serão em 16 cidades e em poucos dias no site da Sectec nós teremos todas as orientações sobre como o aluno se inscrever nesses cursos. O prefeito Maguito Vilela, de Aparecida, uma das cidades contempladas com os cursos gratuitos da inglês e espanhol, aprovou a ideia e sugeriu que o francês e o mandarim dos chineses também sejam ensinados. É um momento extraordinário para todos nós. Eu quero parabenizar a iniciativa do governo de Goiás de iniciar já esses 2 cursos de língua inglesa e espanhola. E a Aparecida vai participar, vai estar atenta, vai colaborar, vai ser parceira desse grande momento. O governador interino de Goiás, Jardel Seba, acredita que Goiás será uma das subsedes da Copa do Mundo de 2014. Portanto, se o turista for bem recebido, ele voltará depois. Olha, eu acho que à medida que você recebe um turista bem, foi dito em um discurso que ele vai reavaliar na hora de fazer uma viagem. Como Goiás não teve condições de sediar a Copa do Mundo, nós somos subsede pela proximidade com o Distrito Federal, então eu acho que essa qualificação profissional para aqueles que receberão os turistas é uma medida extremamente salutar e vai ajudar com que esses turistas sejam bem recebidos no nosso estado. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:06. O presidente da Assembleia Legislativa faz balanço de uma semana à frente do governo do estado. Jardel Seba assumiu o cargo interinamente devido às viagens do governador Marconi Perillo e do vice José Eliton ao exterior. Jardel considera positiva a atuação dele nesse pouco tempo no comando do executivo. Semana agitada, uma semana em que eu tive a oportunidade de interinamente assumir o governo do estado. Eu acredito que não foi um gesto do governador Marconi com o deputado Jardel Seba. Eu acredito que foi um gesto do governador Marconi e do vice-governador Zé Edson com a Assembleia Legislativa, por tudo aquilo que a Assembleia Legislativa representou no ano de 2011. A Assembleia foi um parceiro importante, onde nós discutimos, debatemos e aprovamos vários projetos de muita relevância para o governo do estado de Goiás. Começamos o ano com muitas dificuldades e terminamos o ano de uma maneira, eu não diria eufórica, mas pelo menos de uma maneira serena, tendo desatado os grandes nós que aconteciam no nosso estado. Olha, se eu for governador uma semana e não fizer uma agenda forte, vai ficar difícil. Então, o governador Marconi me ligou já 2 vezes. Hoje eu disse a ele, se ele não queria aproveitar esse restinho de ano, ficando lá fora, que nós íamos dar continuidade ao governo dele aqui, porque uma semana, 10 dias, 8 dias é muito pouco tempo, mas procuramos fazer com discrição, com agilidade e principalmente mantendo aquele ritmo lépido que o Marconi tem em todas as audiências e recebemos rigorosamente todos aqueles que nos procuraram. Recebemos mais de 20 deputados estaduais, recebemos 6 deputados federais, recebemos mais de 30 prefeitos, recebemos representantes de mais de 42 municípios. Evidentemente que algumas coisas nós conseguimos resolver, algumas outras coisas nós não conseguimos e outras nós postergamos pela responsabilidade de resolver para o governador, de fato, o governador Marconi Perillo. O presidente da Assembleia Legislativa fica à frente do governo de Goiás até a próxima semana, quando Marconi Perillo retorna de férias. Agora são 7:09. Papiloscopistas discutem com o governo do estado a unificação de nomenclaturas. A categoria luta há anos para regulamentar a profissão. Ontem à noite, representantes da Associação dos Papiloscopistas de Goiás se reuniram com o governador em exercício, Jardel Seba, para discutir o assunto. A presidente da associação, Simone de Jesus, fala das dificuldades dos profissionais da área. Nós temos um projeto de lei que regulamenta, que unifica as nomenclaturas, porque nós temos, na verdade, uma legislação de 1970, o que trouxe uma série de transtornos, porque nós temos hoje pessoas que desenvolvem a mesma atribuição com nomenclaturas completamente diferentes. Isso traz muito transtorno, tanto na questão mesmo do reconhecimento das atividades, quanto da promoção e uma série de outras coisas. A associação também fez uma homenagem ao governador em exercício, pelo reconhecimento ao empenho do deputado estadual à causa.
Jardel Seba, que é autor da proposta para a regulamentação da profissão do papiloscopista no estado, falou sobre o assunto. Foi um projeto que eu fiz lá atrás, no outro governo, e foi derrubada pelo líder do governo da época. Aí agora nós estamos voltando com essa emenda para que nós possamos reverenciar e valorizar os papiloscopistas. Eu estou muito feliz em receber essa homenagem pelo reconhecimento que eles estão tendo com o trabalho que eu desenvolvi na Assembleia Legislativa. 7h10. PT de Goiânia começa 2012 se articulando para as eleições municipais deste ano. De olho na urna. Se isso não ocorre pelo lado do eleitor, ainda não motivado pelas eleições que estão distantes, para os partidos políticos essa preocupação já existe. É o trabalho de definição de nomes de pretensos candidatos, a formação de coligações e outros temas já estão em pauta. Um desses exemplos ocorre no PT de Goiânia. O Diretório Metropolitano está intensificando as ações, como informa o seu presidente, o deputado Luiz César Bueno. Uma das metas é ampliar a coligação. Primeiro é manter a base de sustentação da presidenta Dilma Rousseff unida em Goiânia, consolidando uma ampla aliança para garantir a reeleição do prefeito Paulo Garcia. Segundo, é manter uma chapa de vereadores competitiva para garantir de 20% a 25% das vagas do Poder Legislativo goianiense para os nossos companheiros do Partido dos Trabalhadores. Acho que esse é o projeto que nós estamos trabalhando e vamos bater bastante para que esse objetivo venha a ser conquistado. Agora parece que a maior preocupação agora não é nem a manutenção da base, é a ampliação, né? Para ser essa manutenção já está praticamente garantida. Todo partido que está no governo, no nosso caso nós comandamos a Prefeitura de Goiânia numa ampla aliança com o PT e o PMDB, chegou a hora de ampliar, porque o PT governa o Brasil, governa Goiânia e automaticamente quem é governo tem que preocupar em ampliar os seus espaços. O senhor fala na formação de uma chapa competitiva para vereadores. Se no passado o PT tinha um problema que não conseguia preencher o número de vereador para a chapa, agora tem um outro problema totalmente diverso, que é o excesso, né? Um número maior de pretendentes. Nós temos uma chapa competitiva de 81 candidatos para escolher 60 e ainda podemos fazer aliança com outros partidos que impõem a redução de mais vagas. Então nós vamos passar por um processo de afunilamento, mas queremos que essa seleção seja o máximo consensual possível para que realmente as lideranças expressivas e de base venha a ter a vaga na nossa chapa. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h13. O mundo em sua casa. Política Nacional. Dilma chega a Brasília e convoca ministra para definir ações contra enchentes. Pouco mais de uma hora depois de chegar à capital federal, a presidente convocou ontem a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, para uma reunião no Palácio da Alvorada. A ministra levou um relato sobre as reuniões que coordenou nos últimos dias para tratar das fortes chuvas e enchentes que afetam Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E o governo libera 482 milhões de reais para prevenção de desastres. E o estado de Pernambuco aparece de novo entre os que vão receber mais dinheiro da integração em 2012. No Orçamento Geral da União de 2012, aprovado pelo Congresso Nacional no fim do ano passado, Pernambuco é novamente a unidade da federação que mais vai receber verbas do Ministério da Integração Nacional, a exemplo do que aconteceu em 2011. Os recursos devem ser destinados para a prevenção a desastres naturais. Segundo o levantamento feito pela organização não governamental Contas Abertas, a previsão é que o estado do ministro Fernando Bezerra seja contemplado com 81 milhões e 400 mil reais. O repasse será realizado pelo recém-criado Programa Gestão de Riscos e Respostas a Desastres, que prevê um valor total de 701 milhões de reais para o Ministério da Integração. O valor destinado a Pernambuco corresponde a 43% do que será repassado a todo o Nordeste e a 11% do total. Para o fundador da ONG Contas Abertas, Gil Castelo Branco, o país precisa rediscutir não apenas a destinação das verbas que devem ser aplicadas na prevenção aos desastres, mas também a utilização desses recursos, já que, segundo o Ministério, parte da verba não é utilizada devido à ausência de projetos nos estados. Como fazer para que os recursos que estão consignados no orçamento sejam de fato utilizados?
se acontecerem os fenômenos climáticos como eles têm acontecido, com a mesma intensidade dos anos anteriores, nós provavelmente vamos vivenciar novas tragédias, inclusive, de fato, com muitas mortes. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, negou que o maior investimento tenha sido destinado a Pernambuco por questão político-partidária. Segundo ele, a escolha dos estados e municípios que receberam verbas de prevenção foi feita por critérios técnicos, que avaliaram todos os projetos aceitos. Nesta quinta-feira, o Diário Oficial da União publicou a liberação de crédito extraordinário de 482 milhões de reais em favor dos Ministérios da Integração Nacional e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Desse total, quase 444 milhões serão destinados ao apoio e a obras preventivas de desastres. Outros 6 milhões serão aplicados na implantação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. De Brasília, Natália Pianegonda. E o PPS protocolou ontem à tarde na mesa diretora do Senado uma representação pedindo a convocação da Comissão Representativa do Congresso Nacional para analisar a liberação de possíveis verbas para a prevenção de chuvas. A comissão, composta por um grupo restrito de parlamentares, representa o poder legislativo durante o recesso. O partido também quer que o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, preste esclarecimentos sobre suposto favorecimento político para Pernambuco na destinação de verba pública para a prevenção de desastres. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, disse que o pedido é uma jogada política do PPS. Segundo Costa, o ministro da Integração já prestou todos os esclarecimentos necessários sobre o uso do dinheiro público em obras de prevenção. 7h17. Senador critica a pressão da FIFA para aprovação da Lei Geral da Copa. O projeto de Lei Geral da Copa inclui medidas exigidas pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA, com as quais o governo brasileiro se comprometeu para promover o torneio de 2014. Trata, entre outros assuntos, do preço dos ingressos, uso de aeroportos, venda de bebidas alcoólicas e férias escolares. No fim do ano passado, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, reclamou da demora para a aprovação da Lei Geral, criticando o Brasil pelo atraso. Para o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, não é a FIFA que determina quando será votada a lei, e sim o Congresso brasileiro. O calendário da Lei Geral não pode ser o calendário imposto pela FIFA. O calendário da Lei Geral tem que ser o calendário do Parlamento brasileiro, tem que ser o nosso calendário. O problema é se o texto da lei continuar como está, o texto do projeto original. O texto do projeto original como está, aí sim, é um assinte à soberania nacional. O texto só deve ser discutido novamente em fevereiro, na volta do recesso parlamentar, de forma a prolongar o tempo de negociação entre governo, oposição e FIFA. Agora são 7h18. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Os comerciantes do centro de Goiânia estão assustados com a onda de assaltos na região. O mesmo acontece na região dos setores Coimbra e Campinas. A Polícia Militar afirmou que o policiamento na região será intensificado principalmente durante a noite. E a polícia já sabe quem é o autor de triplo homicídio ocorrido em Aparecida de Goiânia. Segundo uma testemunha que sobreviveu à chacina, uma desavença provocada provavelmente pelo uso e tráfico de drogas seria o motivo do triplo homicídio que vitimou, no antigo campo de treinamento do Goiânia Esporte Clube, no Jardim Olímpico em Aparecida de Goiânia, Guilherme Rocha de Freitas, de 18 anos, Tiago Vinícius da Costa, de 20 anos, e Tainá Guedes de Souza, de 16 anos. O alvo dos tiros, de acordo com o delegado do Grupo de Investigações de Homicídios de Aparecida de Goiânia, Maurício Massanô Bucay, seria Tiago, mas as outras duas pessoas também foram assassinadas porque conheciam o autor. Foram surpreendidos pelo tal do Micael, que sem falar nada,
né, apenas se referindo ao Thiago, falando, e aí, bichão, né? Já deu os tiros contra ele. O Thiago também portava uma arma. Depois do tiro, o Mikael pegou, subtraiu a arma que estava em poder do Thiago e partiu em direção da Tainá. A Tainá implorou pela vida, ele nem deu bola e já também matou. Nisso daí, a menina que sobreviveu correu para um lado e o outro, Guilherme, que tem um apelido de santo, correu para o lado oposto. Só que nesse lado que ele optou, tinha uma cerca que impediu que ele conseguisse se livrar. E foi alcançado pelo autor, que executou também. Teria tido uma briga anterior entre o Thiago e o Mikael? Pelo que consta, a testemunha ocular diz que na segunda-feira anterior o Thiago teria ido até o Mikael e com revólver feito ameaças a ele. Mas não falou por quê, qual seria a razão dessas ameaças. A gente acredita que isso tem a ver com o tráfico de drogas. O delegado disse ainda que um segundo criminoso que levou o Mikael ao local do crime e o auxiliou na fuga já foi identificado e está sendo procurado pela polícia. 7h21. Estelionatário é preso em Goiânia com cheques roubados em Brasília. Maxwell Garcia de Moraes, de 42 anos, foi autuado em flagrante na capital por estelionato. Com ele, foram encontrados 211 cheques furtados do Colégio Marista de Brasília no ano passado. Policiais civis da DENARC abordaram um veículo com suspeita de tráfico de drogas, mas encontraram um estelionatário, como explica o delegado titular da DENARC, Odair José. Nós estávamos investigando uma denúncia de tráfico de drogas. O pessoal estaria levando e trazendo drogas para Brasília. Nós começamos a monitorar uma casa, uma residência, e saiu um veículo, depois saiu outro, lá na frente eles se encontraram e nós fizemos a abordagem. Achamos apenas uma pequena porção de cocaína e encontramos 100 folhas de cheques em branco, mas chamou bastante atenção. Fomos puxar a ficha do rapaz, já é um estelionatário contumaz, tem estelionato aqui no estado de Goiás em 3 cidades, aqui em Goiânia agora é o 4º, e já cumpre pena por estelionato em Brasília, está no regime semiaberto atualmente. Maxwell alega ter comprado as folhas de cheque na Feira do Rolo em Brasília. Com os cheques, Maxwell comprou móveis, roupas e perfumarias em 3 estados: Goiás, Minas Gerais e Santa Catarina. A dimensão, a gente vai ter uma ideia daqui uns 3, 4 dias, falar de valor, porque tem 68 cheques preenchidos do valor de 250, 200 e 100 reais. São cheques considerados valores pequenos, para ficar mais fácil a fraude. Agora os outros em brancos, como ele comprou em vários locais aí, a gente não sabe ainda a extensão, Pode ter dado cheques de valores maiores, que aí o valor subiria. Mas é isso, são 68 cheques preenchidos e 143 em branco ainda. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. E um homem de 28 anos foi preso na casa onde mora, no setor universitário, em Anápolis. Com o rapaz, os agentes encontraram 2 quilos de pasta base de cocaína, que depois de refinada, renderia 12 mil pedras de crack. A polícia apreendeu ainda porções de crack, uma balança de precisão, papel alumínio para embalar a droga e um celular. 7h23. Secretaria Municipal de Habitação entrega 400 casas a famílias beneficiadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida. São famílias que ganham entre R$ 495 e R$ 1.600 e foram beneficiadas com o programa Minha Casa, Minha Vida do governo federal. O secretário Paulo Borges explica que todas irão pagar prestações que caibam no orçamento. As prestações que as pessoas vão pagar, elas correspondem, na verdade, a 10% do seu ganho. Então, se a renda familiar é de R$ 600, essa pessoa vai pagar R$ 60 por mês, durante um ano R$ 720 e durante 10 anos, que é o período de carência, R$ 7.200, do imóvel que está custando aproximadamente R$ 670 mil. Então é 10%. É uma forma digna, é uma forma que o Ministério das Cidades, juntamente com a Caixa, encontraram, para que essas pessoas pudessem também ter uma participação na aquisição desse imóvel. O secretário diz ainda que outras famílias devem ser beneficiadas nos próximos meses. Nós já estamos entregando agora, no final do mês, mais 500 unidades, que será no condomínio residencial Irisine. E para o outro mês, mais 600 unidades no condomínio Bertim Belchior. Lembrando que nós já assinamos também para a área de risco, já estão apresentando os projetos Caixa para execução,
4.300 unidades, que já estamos com o recurso assegurado dentro, né, da Prefeitura de Goiânia. Além disso aí, nós estamos com mais 2.000 unidades que foram assinadas entre o Buena Vista e o Jardim do Cerrado. E temos aí a perspectiva de até março estar assinando ainda mais 5.000 unidades. Os imóveis entregues para as famílias estão localizados no residencial Jardins do Cerrado 7, na divisa de Goiânia com Trindade. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. Participação agora do repórter Libório Santos. Bom dia. Bom dia, exatamente. Estamos aqui, como fazemos todos os dias, com o balanço das rodovias goianas. Nas últimas 24 horas foram registrados em Goiás 36 acidentes, 36 feridos e 3 mortes. Os acidentes mais graves ontem, final da tarde, colisão na GO 330, quilômetro 234, entre Ipameri e Urutaí. Goiás de placa NVO 6391. José Olímpio de Araújo, condutor, vítima fatal. A passageira Lesilane Silva de Araújo, também fatal. O segundo veículo envolvido, um Fiat Uno, placa GSW 1821 de Minas Gerais. Atília Lopes de Melo, apenas com lesões leves. Na GO 320, quilômetro 1, em Volândia, uma colisão envolvendo uma moto conduzida por Jailson Lopes de Moura, que saiu com ferimentos. A passageiro Washington Pereira dos Santos, vítima fatal. O segundo veículo envolvido, Gol, placa JEU 7104 da cidade de Goiás, Alziro Zarura Antônio Batista, saiu ileso. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. E a Anvisa quer a redução do sal no pão francês e em biscoitos. Com o objetivo de reduzir o consumo de sal no país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, lançou um guia com orientações para as padarias e outras empresas de alimentação fabricar o tradicional pãozinho com menor teor de sal. A recomendação do governo é diminuir a adição de sal à farinha de trigo, um dos ingredientes da massa. Em dezembro passado, o Ministério da Saúde e as indústrias de massa, trigo e panificação firmaram um acordo que prevê a diminuição dos atuais 2% de sal no pão francês para 1,8% até 2014. Batatas fritas, bolos, salgadinhos de milho e biscoitos recheados também estão na lista do acordo. O presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no estado de Goiás, Luiz Gonzaga de Almeida, fala sobre a medida. É um acordo, não existe obrigatoriedade não. É um acordo que a gente quer colaborar, principalmente as padarias, com um produto tão nobre quanto o pão francês, tá certo? A redução para se enquadrar dentro da qualidade que o Ministério da Saúde quer, que será vigiado pela Anvisa, tá certo? Sem penalidade, não existe penalidade. É um acordo de cavalheiro que nós queremos participar e executar. Dados da pesquisa do IBGE de 2009 mostram que o brasileiro consome pelo menos um pão francês por dia, principalmente no café da manhã ou no lanche da tarde. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. O governo institui auxílio para ajudar mulher grávida no deslocamento para a realização do pré-natal. O governo vai pagar R$50 de ajuda de custo para o deslocamento das gestantes brasileiras até a unidade de saúde mais próxima de suas casas. O pagamento vai ser feito em parcelas para estimular a mulher grávida a cumprir todas as etapas do pré-natal. De acordo com o diretor da maternidade Nascer Cidadão, Sebastião Moreira, o benefício deve ser concedido a partir de março. As unidades de saúde, todas, principalmente em PSF, onde faz o pré-natal, unidade de saúde pública, tem um cadastro que chama CIS Pré-Natal. Na hora que ela se inscrever lá no pré-natal, ela já ganha R$25. Entre o sexto e o sétimo mês, ela vai ter acesso à segunda parcela. Isso também vai ajudar ela a se deslocar para a maternidade, porque muitas delas não têm dinheiro nem para pagar o ônibus para ir. E isso vai beneficiá-las. Mensalmente, nascem 1.000 crianças pelo Sistema Único de Saúde em Goiânia. Muitas grávidas não recebem um acompanhamento adequado de pré-natal, o que representa riscos tanto para a mãe quanto para a criança. Vai diminuir a mortalidade materna, porque no Brasil a cada 100 mil partos morrem 74 mulheres. E muitas vezes é por falta de pré-natal, por falta de acompanhamento, por falta de alimentação, que gera anemia e sangramento e tal. Inclusive vai estimular a tomar vacina, a fazer exame e vai dar uma atenção para ela e para a criança. Porque um grande problema hoje da mortalidade materna, dos problemas que atrapalham a gravidez, é a falta do pré-natal.
Então eu acredito que isso vai ser mais um estímulo para que ela faça a operação. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h29. Vendas de carros novos em Goiás superam o recorde nacional. Enquanto a venda de automóveis cresceu 3,63% no Brasil em relação ao ano passado, em Goiás o aumento foi de 6,56%. De acordo com o diretor do Sindicato dos Distribuidores de Veículos do Estado, Sérgio Maia, as vendas refletem o perfil econômico de Goiás. Estado jovem, estado que tem investido muito, muitas empresas vieram para Goiás esse 2011 e isso reflete na massa salarial e, consequentemente, no consumo de bens duráveis. E o automóvel é talvez o item que mais representa esse volume. Para você ter uma ideia, no ano de 2010 foram vendidos 225 mil unidades contra 211 mil unidades em 2010. Então são 15 mil veículos a mais, ou quase 1.500 veículos a mais por mês no estado em função disso tudo que a gente está comentando. Sérgio Maia afirma que em 2012 a expectativa é de que o crescimento continue em Goiás. Depende muito da economia também, na economia geral. O governo federal está estimando um crescimento do PIB de 4%. O setor de automóveis normalmente cresce aí 1,5 vezes o PIB. Uma média, se puxar uma média de longo prazo. A gente acredita que esse crescimento, então, de 4% vai trazer para o setor de automóveis um crescimento de 6% a nível Brasil. E Goiás ainda tem um espaço para crescer mais que o Brasil, porque a média de crescimento tem sido maior, até porque a população mais jovem, essa população mais jovem está tendo acesso ao primeiro carro pela primeira vez. Então, Goiás, historicamente, tem tido esse crescimento maior que o Brasil. A gente acredita que mais alguns anos vai continuar assim, até chegar dentro de uma média a nível Brasil. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. E já estão em vigor as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. O plano autoriza governos locais a restringir e controlar o acesso e circulação de veículos a determinados locais e em determinados horários. As diretrizes surgem no momento em que a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave, comemora o recorde de vendas de veículos do Brasil pelo 5º ano consecutivo em 2011, conforme a gente ouviu na reportagem agora há pouco. E são mais de 3.600.000 novos veículos nas ruas do país. Como fica a mobilidade urbana diante desse cenário? Vamos saber mais sobre isso conversando com Antenor Pinheiro, superintendente de Desenvolvimento Urbano e Trânsito da Secretaria de Cidades de Goiás. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Bom dia, superintendente. Como essa política vai conciliar mobilidade urbana com o crescimento da frota de carros ano a ano nas cidades? A política, ela entra em vigência daqui a 100 dias e ela surge num momento muito importante, embora ela venha sendo debatida há 17 anos, com mais vigor de 10 anos para cá. E ela surge exatamente para contrapor essa irracionalidade do poder público em sempre contemplar as políticas de mobilidade com foco no transporte individual, nesse motos e automóveis. Nada contra as pessoas terem o seu automóvel, pelo contrário, é até muito bom que tenha um, dois, ou um melhor. O problema não é o número de automóveis, o problema é racionalizar o uso do automóvel, priorizando os modos coletivos. Priorizar os modos coletivos significa economia para a população, porque isso reflete na composição da tarifa, significa melhoria na qualidade do ar e, portanto, menos doenças e menos problemas de poluição, de emissão global de poluentes, significa garantir a democratização da ocupação do espaço público. Afinal de contas, é no ônibus que se carrega mais a população e não nos automóveis. Um ônibus que carrega 60 pessoas equivale no Brasil a 46 automóveis, porque a taxa ocupacional do veículo no Brasil, e isso reflete também, evidentemente, em Goiás e em Goiânia, é de 1,3 pessoas por cada veículo. Então ela vem como diretriz para que os gestores públicos das cidades, principalmente, assumam o seu compromisso de democratizar e racionalizar o uso do espaço urbano.
Antenor, fica a pergunta, né? Até quando as cidades brasileiras, principalmente aqui em Goiânia, que a gente vê um caos no trânsito, até quando essas cidades terão estrutura para suportar esse crescimento? É exatamente isso que é o grande debate, o grande problema. Sem vontade política, sem decisão, sem determinação de inverter essa prioridade nas cidades médias e grandes do Brasil, principalmente, nós vamos continuar com um dilema, tipo, eu não ando de ônibus porque o ônibus não tem qualidade, eu vou andar de carro porque carro me garante mais conforto e mais agilidade. Mas essa é uma lógica perversa, porque o ônibus ele perde qualidade exatamente pelo fato de que ele, no sistema viário, está disputando espaços com o transporte individual. Ou nós garantimos espaços exclusivos, segregados, ou no mínimo preferenciais para o transporte coletivo ganhar em velocidade, portanto cumprir melhor a sua função, ou nós vamos continuar achando que o carro e a moto são a solução. Nós precisamos de garantir a velocidade comercial, a velocidade operacional dos ônibus nas vias. No Brasil, tem uma absurda média nas últimas, nas principais capitais, nas 11 capitais brasileiras, de acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Transporte e a Associação Nacional de Transportes Públicos, de 14 km por hora. Em Goiânia está na faixa de 9 a 11 km por hora, quando o ideal seria 25 km por hora. Eu acabo de chegar de Bogotá e de Cali, onde eu fui estudar o sistema de transportes daquelas duas cidades. Uma cidade como Bogotá, que tem 7.200.000 habitantes, com uma frota 3 vezes maior do que a de Goiânia, está há 10 anos fazendo uma revolução no sistema de mobilidade, exatamente com foco na prioridade do transporte público. E isso trouxe resultados satisfatórios. Hoje o bogotano, o cidadão que mora em Bogotá, ele, mesmo numa cidade pobre, numa cidade muito mais pobre do que muitas capitais do Brasil, ele hoje tem a sua rapidez garantida, celeridade, ele tem o seu conforto e tem a sua economia preservada. Então é preciso que os agentes públicos do Brasil tenham a determinação política no sentido de inverter essa prioridade. O caminho é esse. Não há solução para o automóvel em lugar nenhum no mundo. A solução é o modo coletivo e o modo não motorizado de deslocamento nas cidades. Antenor, agora há uma série de interesses em jogo nesse processo, né? Como o senhor acredita que a indústria automobilística, a maior interessada na venda dos veículos, vai se comportar diante da Política Nacional de Mobilidade Urbana? Eu acredito que esse é o embate, né? O poder público, ele é um mediador dos interesses em permanente conflitos, em qualquer estamento da sociedade, em qualquer área de economia, enfim, em qualquer área da cadeia produtiva, em qualquer setor da cadeia produtiva. Não está em jogo a diminuição da venda do automóvel. Como eu disse, eu até quero que as pessoas tenham, cada um brasileiro tenha o seu automóvel. Aliás, nós temos 68 milhões de veículos no Brasil, né? Então, quer dizer, o problema não é esse. O problema é garantir o espaço da cidade de forma democrática. Porque, afinal de contas, 68% das pessoas das cidades andam a pé ou de ônibus ou de bicicleta. Só a minoria que anda de automóvel. E essa minoria é que está ocupando o maior espaço físico do sistema viário das cidades. Então é uma questão também de equidade do uso do espaço urbano. Essa diretriz que chega com a Política Nacional de Mobilidade tem esse escopo, tem essa essência de instrumentalizar os gestores públicos para que ele possa efetivamente inverter a matriz da mobilidade no Brasil. É preciso de coragem política e de decisão administrativa. Antenor José Pinheiro, superintendente de Desenvolvimento Urbano e Trânsito da Secretaria de Cidades do Estado de Goiás, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia a vocês e aos ouvintes da RBC. Obrigada, Antenor Pinheiro. Então, falando sobre as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, o plano autoriza governos locais a restringir e controlar o acesso e circulação de veículos a determinados locais e em determinados horários. E com o IPI mais caro, caem as vendas de carros importados. Preço do carro importado fica mais alto a partir deste mês. Para beneficiar a indústria nacional, o governo decidiu aumentar o IPI de todo modelo que seja feito lá fora.
objetivo é melhorar a competitividade dos carros daqui, principalmente frente aos chineses. Para o modelo 1.0, o imposto vai aumentar de 7% para 37%. Assim, o automóvel de 1.000 cilindradas, que custa em média 23 mil, passaria para 31 mil reais. Veículo 2.0 tem alíquota elevada em até 43%. O gerente da Nisa Hyundai de Goiânia, Guilherme Seixas, faz uma avaliação da medida e diz como estão as vendas depois da decisão. Nós analisamos que essa foi uma medida protecionista, né? O governo federal valorizando a indústria nacional e preocupado com os estoques hoje dentro dos pátios da indústria nacional, ele teve essa legislação aí de aumentar em 30 pontos percentuais o IPI do carro importado. A nossa expectativa é que as vendas tenham uma queda, porque é um aumento extremamente alto, né, visto os padrões dos carros que nós comercializamos. O gerente da concessionária diz que tem importados à disposição de clientes ainda com preço menor. Nós conseguimos uma compra ainda na primeira quinzena de dezembro bastante expressiva. Nós temos hoje ainda algumas unidades em estoque com o IPI reduzido, para atender esse cliente consumidor que ficou, né, aguardando as decisões do governo federal. Os carros só não ficarão mais caros se tiverem pelo menos 65% de produção nacional. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h41, a seguir você confere as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Em 2011, mais de 4 milhões de estudantes participaram do Enem. Agora é a hora de fazer as inscrições para o SISU 2012, de 7 a 12 de janeiro. Nesses 3 anos de Enem, mais de 480 mil alunos foram selecionados para universidades, institutos federais, instituições particulares por meio do SISU e do ProUni. E agora, com o SISU 2012, são mais de 100 mil novas vagas. Ou seja, o acesso ao ensino superior no Brasil ficou mais simples, mais amplo e democrático. Só não vá perder a hora. Você tem de 7 a 12 de janeiro para se inscrever no SISU. E é muito fácil. Basta ter o seu número de inscrição e a sua senha do Enem 2011. Para mais informações, visite o portal mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O mundo em sua casa. Esporte. Atacante que pertence ao Avaí já está praticamente acertado com o Atlético. No Atlético, uma prioridade urgente é na lateral esquerda, tendo em vista que o clube não tem nenhum jogador para essa posição. E para o Campeonato Goiano, provavelmente será improvisado o volante Hernandes, até mesmo porque o jogador já atuou nessa posição. E outra situação que está a se resolver no Atlético é a do jogador William. Ele já está hospedado em um hotel em Goiânia. Ele que chegou antes de ontem depende apenas de um detalhe para ser o 5º reforço do Atlético em 2012. Já está tudo certo entre o jogador, o Avaí e o Atlético. Resta apenas agora a assinatura do presidente João Nilson Zunino, que está viajando e está em um cruzeiro em Miami. Segundo o procurador do jogador, Adriano Spadotto, não foi possível um contato por telefone e disse ainda que o William está ansioso para começar as atividades no Dragão. Ondinelli Dantas para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. Lateral do Goiás é vetado no Internacional devido a problemas físicos. O Goiás segue buscando contratações para o Campeonato Goiano, primeira competição em 2012. Até agora 10 jogadores já foram contratados, mas ontem a principal informação ligada ao Goiás dá conta que o lateral direito Douglas, praticamente já fora do clube, com um acordo com a direção e jogaria no Internacional, não vai mais para o Colorado Gaúcho. O departamento médico do Internacional detectou uma contusão e alega ser necessária uma cirurgia de pubis para que o Douglas esteja em condição. Um período de recuperação de quase 5 meses, caso ele faça essa cirurgia. O que não concorda o departamento médico do Goiás, que se pronunciou através do doutor Marcelo Almeida,
O jogador vai cumprir o contrato até o dia 21 de maio e vai fazer a recuperação tradicional, a recuperação convencional, sem a necessidade de cirurgia. É bom lembrar que mesmo tendo vários problemas de pubis, Douglas atuou boa parte dos jogos do ano passado da Série B com a camisa do Goiás. Nesta sexta-feira, treinamento apenas à tarde, e a diretoria pode anunciar ainda hoje os novos contratados, principalmente um atacante, já que é o único setor que ainda não recebeu jogadores para 2012. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. Vila Nova dispensa atacante que nem estreou. No Vila Nova, a diretoria segue em busca de contratações para reforçar o elenco visando esta temporada 2012. O diretor de futebol do Vila, Jair Rabelo, até o momento contratou 14 jogadores e a tendência é que contrate no mínimo mais 6 antes do início do Goianão 2012. Um zagueiro, 2 volantes, 2 meias e pelo menos mais um atacante. Por falar em atacante, Neto Potiguar, que não esteve no amistoso da última quarta-feira, foi liberado pela direção do Vila Nova. E a informação que o próprio técnico do Vila, Roberto Cavalo, falou em entrevista, a dispensa foi por conta de deficiência técnica. O jogador não se enquadrou no perfil esperado para defender as cores do Vila Nova. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46. Candidato ao prêmio Puskás de gol mais bonito da última temporada, o atacante Neymar vai viajar à Suíça para assistir ao Bola de Ouro da FIFA. O evento escolhe os melhores do ano, segundo a entidade que rege o futebol mundial. A cerimônia acontece na próxima segunda-feira, às 4h da tarde, em Zurique, onde fica a sede da FIFA. A confiança é que o atacante possa ter o seu gol marcado contra o Flamengo no último dia 27 de julho, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, eleito como o mais bonito de 2011. Além do camisa 11 santista, concorrem ao prêmio de gol mais bonito da temporada o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o atacante inglês Wayne Rooney, do Manchester United. A votação ainda está aberta e os torcedores podem escolher o gol mais bonito do ano através do site da FIFA. É a segunda vez consecutiva que Neymar concorre ao prêmio de gol mais bonito do ano. 7h47. Fim da novela iniciada ainda em meados de dezembro, ao menos para o Corinthians. Ontem à tarde, o atual campeão brasileiro publicou nota oficial em seu site para comunicar a desistência da contratação do meia argentino Montijo, de 27 anos, que pertence ao Cruzeiro, apesar de todos os esforços em ter feito uma proposta muito acima da realidade brasileira por ele. Logo depois da nota do clube paulista, Montijo enviou uma nota via assessoria de imprensa pedindo para ser negociado. 7h48. Recuperando-se de um AVC hemorrágico sofrido em agosto do ano passado, o técnico Ricardo Gomes está cada vez mais próximo de voltar ao convívio diário do Vasco. O desejo do clube é tê-lo com participação efetiva durante a disputa da Copa Libertadores. Isso deve acontecer em torno de 2 meses. O presidente do Vasco, Roberto Dinamite, deu a boa notícia durante a reapresentação do elenco ontem em São Januário. 7h48. Estas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Goiás tem 4 destinos indicados para turistas durante a Copa. Caldas Novas, cidade de Goiás, Pirinópolis e a região do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros são os 4 destinos turísticos do estado indicados para os turistas que circularem pelo Brasil durante a Copa do Mundo de 2014. O Ministério do Turismo divulgou ontem uma lista com um total de 184 roteiros. O critério para a escolha dos municípios foi a distância de até 3 horas por via terrestre, cerca de 300 quilômetros, ou até 2 horas por via aérea, das 12 cidades sede do Mundial de 14. Além do segmento Sol e Praia, o mais popular, a lista levou em consideração o ecoturismo, aventura, esporte, cultura, negócios, eventos e gastronomia. O Ministério do Turismo estima que 600 mil estrangeiros e 3 milhões de brasileiros deverão circular pelo Brasil no mês da Copa, totalizando quase 8 milhões de viagens domésticas no período. 7h49. FIEG aposta num crescimento do setor este ano em torno de 5%.
A indústria goiana deve crescer em 2011 mais que o dobro da média nacional. Por aqui, o índice deve ficar em torno de 5%, contra 2% do verificado no restante do país. Reinaldo Gonzaga, assessor econômico da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, destaca os setores que cresceram acima da média. No ano de 2011, o que mais se destacou foi o farmoquímico, em razão dos grandes investimentos feitos no setor. Nós tivemos também a extrativa mineral, em razão dos preços das commodities, alcançarem um preço alto. Isso incentivou bastante a produção, os investimentos e a produção. E os produtos ligados à construção civil, setor metalúrgico em destaque. Reinaldo revela ainda que, ao contrário do que muitos pensam, a indústria tem mais participação no PIB goiano que no nacional. Hoje, a indústria goiana tem um peso proporcional maior do que a indústria brasileira no PIB nacional. A indústria goiana hoje está com a participação em torno de 25% do PIB estadual. E a indústria nacional, por incrível que pareça, decresceu aí com a participação de 15%. E isso em razão realmente da chamada desindustrialização, em virtude dos importados, taxa de câmbio, etc. Hoje, para alguns ramos industriais, fica mais fácil importar e montar aqui ou importar já acabado e fazer a entrega. Realmente, este ano, nós esperamos que o governo brasileiro realmente adote uma política industrial mais consistente com o crescimento da indústria. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. A inflação em Goiânia no ano passado ultrapassou os 7%. O índice é medido pela Secretaria de Planejamento. A inflação acumulada medida pela Segiplan em Goiânia no ano de 2011 atingiu o percentual de 7,26%, bem acima do teto nacional de 6,5% projetado pelo Ministério da Fazenda. Apesar de superar a meta do teto nacional, a inflação de 2011 foi menor do que a de 2010, que ficou em 8,08%. Em 2011, o item vestuário foi o que mais pesou no bolso do consumidor, com uma inflação de 16,43%, superior ao índice de 10,17% verificado no ano passado. Em 2010, o vilão inflacionário havia sido os alimentos, com reajustes acumulados de 15,35%. Este ano o índice pesou bem menos, 6,28%. Para este mês de janeiro, a economista Lília Prado, da Superintendência de Estatísticas e Pesquisas Socioeconômicas da Segiplan, prevê inflação alta. Pelo nosso cálculo aqui na Segiplan, é um mês que costuma apresentar índice elevado de inflação, devido ao aumento do salário mínimo, reajustado em janeiro, e o grupo educação, devido às mensalidades escolares. Para se ter um exemplo, no mês de janeiro dos 2 últimos anos, a inflação ficou em torno de 1,30%. Então nós devemos esperar para janeiro um índice também elevado. Na comparação mês a mês, a inflação em dezembro de 2011 foi menor que a registrada em novembro, caindo de 0,88 ponto percentual para 0,76 ponto percentual. Apesar da redução no ritmo geral da inflação verificada no final de 2011, o custo da cesta básica subiu de R$ 207 para R$ 211, com uma variação de 1,91%. A inflação acumulada da cesta em 2011 ficou em 3,73%, comprometendo 38,84% do salário mínimo. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. E a carne e o feijão são os responsáveis pelo aumento da cesta básica em Goiânia. Goiânia tem a 9ª cesta básica mais cara do Brasil, de acordo com o ranking feito pelo DIEESE, que leva em conta 17 capitais brasileiras. Entre os meses de novembro e dezembro, o aumento foi de 5,58%, chegando a R$ 246,70. A supervisora do DIEESE em Goiás, Leila Brito, destaca que os vilões foram a carne e o feijão. Principalmente a variação do preço da carne, que foi acima de 10%, que é um produto que tem um peso bastante significativo no consumo alimentar. O feijão também contribuiu, está tendo escassez desse produto, principalmente devido à quebra de safra, então era de se esperar o aumento principalmente nesses dois produtos, a carne e o feijão. No cálculo da cesta básica são levados em conta o preço da carne, do leite, do feijão, do arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, açúcar, óleo, manteiga e frutas. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. Desaceleração da economia mundial deixa produtores rurais goianos cautelosos. Com
a crise internacional, os produtores temem a queda dos preços das commodities agrícolas. Com a possibilidade de redução dos ganhos, a recomendação é ter cautela este ano. O assessor técnico da FAEG, Leonardo Machado, explica que boa parte da produção, como a de soja, já foi vendida, mas ainda há negociações a serem feitas depois da safra. Os preços que estão estáveis podem voltar a cair. Hoje, a integração total dos mercados e nós, como tomadores de preço, qualquer distúrbio lá fora reflete aqui dentro. Então a gente espera que os preços tenham um certo recuo daqui para frente, principalmente no período da colheita, e a gente sempre está solicitando aos nossos produtores que busquem ferramentas de proteção, se precavam dessas possíveis perdas de preço que pode acarretar futuramente. O assessor da FAEG, Leonardo Machado, diz que a comercialização no mercado interno também caiu. O mercado interno tem acompanhado essa tendência no mercado internacional, sofreu uma brusca queda a partir de setembro e nesse momento agora está buscando uma certa recuperação. Em 2011, a produção agrícola em Goiás cresceu 20% em relação ao ano anterior, índice que deve ser pelo menos mantido em 2012, segundo a Federação da Agricultura do Estado. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. 7h55. E surto de febre aftosa no Paraguai preocupa pecuarista goiano. O foco de febre aftosa notificado recentemente no Paraguai traz preocupação, mas não deve provocar prejuízos financeiros para o estado de Goiás. A opinião é do presidente da Agrodefesa, Antenor Nogueira, que afirmou já ter determinado a intensificação da fiscalização nas barreiras do estado. Preocupa porque, como a América do Sul ela tem um programa de erradicação até 2015, esse programa agora fica prejudicado com esse foco do Paraguai, né? Preocupa também porque obriga os estados como Goiás, São Paulo, outros estados, todos os estados brasileiros, o próprio Mato Grosso do Sul, a ter um controle maior e mais rígido nas fronteiras, né? Para que a gente não corra o perigo de ter a introdução de animais contaminados dentro da área nossa, né? Agora, diretamente, economicamente, não. Até que a gente tem a sorte de não ter, vamos dizer, a entrada de um animal contaminado dentro da área, né? Agora, não vai interferir nas exportações nossas, porque não é dentro do território brasileiro. Apesar de estar bem na divisa, não é dentro do território brasileiro. O presidente da Agrodefesa disse ainda que a meta do governo de Goiás é fazer com que até 2015 o estado se torne 100% livre de aftosa sem vacinação. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Secretaria da Indústria e Comércio abre inscrições ainda este mês ao programa Minha Primeira Empresa. De acordo com a gerente do programa Minha Primeira Empresa, Maria José Oliveira e Silva, a Secretaria de Indústria e Comércio do Estado já realiza o cadastro prévio dos interessados, mas as inscrições ainda não foram abertas. A primeira turma será formada por 50 jovens empresários que vão ter cursos de capacitação. As duas primeiras cidades contempladas serão Goiânia e Anápolis. O programa visa capacitar no primeiro ano 4.000 empreendedores. Eles terão conhecimentos básicos de administração nas áreas financeira, de marketing e de planejamento do negócio. O beneficiado também poderá obter empréstimo do programa Crédito Produtivo da SIC, além de contar com um serviço de consultoria durante 1 ano. Segundo Maria José Oliveira, o objetivo é ajudar o jovem a sair da informalidade. A demanda é grande. Hoje nós temos muita gente na informalidade ainda no caso, né? E essas pessoas, o governo tem buscado para que elas possam criar a sua primeira empresa, para que elas possam sair dessa informalidade, gerando empregos, gerando renda e contribuindo com o aumento dos impostos. De acordo com o movimento Brasil Competitivo, a maioria dos micro e pequenos empresários em Goiás tem idade entre 30 e 34 anos. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. 7h58. Os brasileiros gastaram 20 bilhões de dólares em viagens internacionais em 2011. 3 fatores principais contribuíram para mais viagens e gastos recordes ao exterior. São eles o aumento da renda e do crédito, a queda do desemprego e a crescente mobilidade social dos brasileiros.
O ator Reinaldo Gianecchini foi internado novamente no Hospital Sírio-Libanês na tarde de ontem. Ele faz tratamento contra um câncer linfático e agora se prepara para um autotransplante. O ator foi internado para fazer uma tomografia que avalia as condições dos órgãos e tecidos do paciente. O resultado do exame revelou que o ator respondeu muito bem ao tratamento e que a doença não se espalhou. Chega a 87 o número de cidades em situação de emergência em razão das chuvas em Minas Gerais. O estado registra 6 mortes causadas pelas chuvas somente este ano. No Rio Grande do Sul, 54 cidades decretaram situação de emergência devido à estiagem. As regiões mais afetadas são a área central e o Nordeste gaúcho. 7h59, noticiário internacional. Pelo menos 73 pessoas morreram ontem em 5 atentados à bomba no Iraque. No pior dos ataques, 45 peregrinos xiitas morreram e 70 ficaram feridos após um homem-bomba atacar um posto de controle a 300 quilômetros de Bagdá. E a Síria disse ontem que soltou 552 pessoas detidas por envolvimento em supostas atividades contra o governo. Na semana passada, a TV estatal divulgou a libertação de 755 presos em meio à visita de observadores da Liga Árabe aos focos dos protestos populares. Ativistas afirmam que ainda há pelo menos 25 mil presos políticos no país. Agora são 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Rossana Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Leandro Franco. Gerência do Sistema de Rádio Sueide Barbosa. Direção de Teleradiodifusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.